Oi, amigos cor-de-rosas. Eu sou Rose Alves, do canal Cor-de-Rosas Pet, e hoje nós vamos aprender a fazer esse trabalho aqui, que é um seminole em 3D. Nós vamos fazer esse tapete. Olha como é que ele é lindo. Vamos lá? Vamos aprender? Os trabalhos de seminole, eles são feitos a partir de faixas. Então, nesse caso, eu cortei para o fundo 2 faixas de 10 centímetros, que são essas amarelas. Para a parte do meio, para formar o desenho, eu cortei um laranja mais escuro e outro mais claro, dando um contraste de 8 centímetros. Então, as faixas maiores são de 10 centímetros e as do meio são de 8 centímetros. Notem que eu coloquei um mais escuro e outro mais claro, porque precisa dar o efeito. E aí, o que eu fiz? Eu cortei essas faixas no sentido todo do tecido, de auréola a auréola. Ó, cortei tudo e aí eu costurei todas essas faixas. E aí, agora eu vou mostrar como é que eu corto para poder fazer o trabalho. Uma observação. As faixas foram costuradas de auréola a auréola, né? Então, todas elas foram costuradas dessa forma. Quando eu acabo de costurá-las, eu pego todas elas, vai ficar uma coisa assim grande, e aí eu pego, dobro, e eu vou cortar ao meio, porque eu vou fazer dois conjuntos de faixas costuradas para poder montar o desenho. Então, como é que eu vou fazer para poder cortar, para poder fazer o desenho? Na base de corte, nós temos ângulos de 60 graus, de 45 graus e de 30 graus. Para montar esse seminole de 3D, nós vamos usar o ângulo de 60 graus. Então, como é que nós vamos fazer? A faixa, nós vamos pegar a faixa toda costurada, vamos colocar para cima, com direito para cima, e aí vamos pegar a outra faixa e vamos colocar direito com direito. Só que com um detalhe, essa faixa aqui, mais clara, o laranja mais clara, aqui eu coloquei para cima. Então, na hora de colocar a outra faixa, eu vou colocar o laranja para baixo. Por quê? Porque aí, ó, vai dar para poder formar o desenho, tem que ser um para cima e outro para baixo. E agora o escuro vai ficar para cima e o claro para baixo. Então, eu coloco direito com direito. E aí, eu venho com as faixas direito com direito bem certinho. Aí, vai estar reto aqui, ó. O tecido vai estar reto, uma faixa reta. Eu chego aqui até o ângulo de 60 graus. Quando eu chego aqui até o ângulo de 60 graus, aí eu venho e corto. Aí, um detalhe, com quantos centímetros eu vou cortar? Eu vou cortar com 8 centímetros. Por quê? Porque essas duas faixas do meio, eu costurei com 8 centímetros. Então, eu vou marcar daqui, do ângulo de 60 até aqui, 8 centímetros. E venho e faço um corte. Então, eu vou pegar e vou cortar. E aí, a partir disso, eu vou cortar todas as faixas e vou formar isso aqui, ó. Olha aqui. Formando isso aqui, ó, eu vou, de 2 em 2, eu vou costurar. Eu venho,
costuro aqui, aí o outro costuro sempre do mesmo lado, ó. Vou pegar esse biquinho aqui, ó, como referência. Então, eu vou costurar todos eles dessa mesma forma. Aí, quando eu costurar, eu vou abrir, ó. Eu abro e vou juntando os outros dessa forma aqui. Olha. Aqui. Foram dois, eu juntei dois, aí juntei aqui. E nós vamos costurando para poder formar o desenho do tapete. Tem um detalhe que eu deixei de falar. Quando nós costuramos a faixa, as faixas, depois nós passamos pela parte de trás e passamos todas as costuras para o mesmo lado, tá? Mas por que a gente faz assim? Porque agora eu vou costurar essa faixa que a gente cortou para mostrar para vocês. Nós fazemos assim para que na hora que nós formos costurar uma com a outra, a gente vai precisar fazer um encontro de costuras. Então, ó, vai ficar certinho o encontro de costuras. Sempre nós começamos a fazer do meio, marcamos aqui, ó, uma costurinha vai ficar para um lado, outra para o outro. Nós marcamos, colocamos o alfinete, deixa eu pegar outro que está torto. Colocamos o alfinetinho. Aí viemos para aqui para baixo, ó, para outro encontro de costuras, alfinetamos também. Alfinetamos para ficar direitinho. E alfinetamos também aqui em cima. Deixamos tudo alfinetado. E viemos e vamos passar uma costurinha aqui. Nós vamos costurar, olha, o biquinho é a referência, né? Então, passamos a costura aqui para ficar certo, para depois ficar certo o desenho. Vamos retrocessozinho. Aí abrimos, aí esse aqui, ó, eu já havia costurado mais dois, então eu venho e junto aqui. Também colocando as costurinhas aqui direitinhas, começando aqui pelo meio, e alfinetando e costurando, até formar o tamanho que eu quero. Você vai costurar até formar o tamanho que você quer. Pronto, agora eu já costurei tudo. Olha, aí o que eu vou fazer? Eu vou passar esse trabalho, depois eu vou cortar esses biquinhos aqui, olha, porque a partir disso eu vou dar continuidade, né, ao trabalho. Então, primeiro eu vou passar e volto com vocês para mostrar como é que nós vamos cortar esses biquinhos aqui. Então, depois de passado, ela tá toda passadinha, nós colocamos na base de corte, pegamos a régua e daqui, olha, nós vamos cortar nesses biquinhos aqui, ó. Nós vamos cortar aqui. Aí nós medimos desse biquinho pra cá, vai dar mais ou menos em torno de 6 centímetros. Colocamos aqui reto. E aí, como é que nós fazemos? Aqui, ó, daqui pra cá tem 6 centímetros. Aí, vamos colocar os 6 centímetros nos biquinhos. Viemos. Cortamos. Guarda esse aqui pra crazy. Aí, vamos marcar também
6 centímetros aqui e vamos cortar o resto de um lado e do outro. Até ficar dessa forma aqui, ó. Então, nós cortamos de um lado e do outro e ficou dessa forma. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar uma borda em torno do trabalho que ficou. Aí, eu cortei uma borda de 4 centímetros. E aí, como é que eu vou costurar aqui? Primeiro, eu vou colocar nessa parte aqui de cima, eu vou costurar, costuro na parte de baixo, depois eu vou colocar de um lado e depois eu vou costurar de outro. Então, vamos lá costurar. Eu falei que havia cortado uma borda de 4 centímetros, na verdade eu cortei uma faixa, né, do tecido com 4 centímetros para fazer a borda. Então, eu vou colocar a faixa direito com direito e vou costurar. Dou retrocesso e venho costurando. Esse trabalho, ele tá cortado enviesado, então a gente tem que tomar todo cuidado para não esticar, porque senão ele vai ficar meio torto. Então a gente vai fazendo devagar, com jeitinho, evitando que estique, para que ele fique certinho. Eu costurei de um lado, e aí esse tecido aqui, a faixa da borda, ela não dá para colocar do outro lado inteiro. Então, eu cortei outra faixa e vou costurar do outro lado. O que restou aqui, depois eu vou costurar aqui de um lado e o outro pedaço do outro. E aí vai sobrar um pouco de tecido que eu guardo para fazer um outro trabalho. Por isso que começa a ter os retalhos, né? Porque a gente vai fazendo um trabalho, aí vai sobrando e a gente vai guardando esses retalhos para fazer novos trabalhos. Então, agora eu vou costurar desse outro lado. Eu boto um pouquinho aqui, ó. Como tem isso aqui, eu boto um pouquinho assim pra frente. Porque depois eu corto esse excessinho, esse excesso aí. Eu acabei, então, de colocar a borda. Primeiro eu coloquei a parte de baixo, de cima, depois de um lado e do outro. Agora, eu vou colocar uma faixinha de 5 centímetros para poder fechar a quantidade o tamanho dos 45 centímetros. E aí, como é que eu vou fazer? A primeira borda que nós colocamos foi na parte mais comprida, né? Então, eu vou colocar também na mesma coisa, na parte mais comprida, de um lado, do outro, depois nas laterais. Então, eu vou costurar. Dá um retrocesso. Vou costurar ao longo do trabalho. Procura sempre deixar retinho o trabalho. Bom, eu já costurei aqui 5 centímetros, de um lado, em cima e embaixo. Aqui eu coloquei 10 centímetros para fechar o 1 metro, né, do tapete. E agora eu vou costurar mais 10 centímetros desse lado. E aí, eu vou terminar o topo do tapete. E depois eu vou colocar manta, vou fazer o quilt e colocar o forro. Bom, o topo já está pronto. Então, agora eu vou fazer o quilt. Como é que eu vou fazer? Aqui tá o topo, eu coloquei a manta e coloquei um forro. Esse tapete, ele vai ter antiderrapante. Mas, para evitar de ter muita costura no antiderrapante,
eu vou fazer em 2 etapas o quilting. Primeiro, eu vou quiltar, pegando aqui esse lado aqui e o lado de cima. Aí, eu vou costurar, fazendo um quilting na vala, que é bem aqui entre a costura e outra, na parte de baixo e na parte de cima. Depois, eu venho e vou colocar o antiderrapante, vou quiltar no meio, aqui. Depois eu venho na borda, eu vou quiltar na parte de dentro da borda e na parte de fora da borda. Mas, a primeira coisa, quando eu quiltar aqui e aqui, eu já vou passar uma costura aqui em torno do tapete todo, para ele ficar mais fácil de colocar o antiderrapante. Então, eu vou costurar aqui para mostrar para vocês. Eu começo aqui, venho para frente e um retrocessozinho. E venho puxando, eu puxo pelo forro e vou quiltando, ó. Como eu falei que é o quilt na vala. Até aqui na pontinha, aí eu deixo a agulha pra dentro, eu viro o trabalho, puxo, estico e venho costurando. Chego aqui na pontinha, deixo a agulha de novo, vou fazer isso em todo o tapete. Aí viro e vou costurando. Espalmo assim a mão e puxo embaixo, né, o forro, espalmo a mão e venho costurando. E nisso eu vou fazer nessa parte aqui de baixo e depois eu vou fazer nessa parte aqui de cima. Então, como eu falei, eu quiltei aqui a parte de baixo e a parte aqui de cima. E agora eu vou quiltar, eu coloquei o antiderrapante, a gente sempre coloca um pouquinho a mais, ele um pouquinho maior. Eu cortei aqui o excesso e vou quiltar nessa parte aqui do meio. Vou fazer aqui. Depois, nas bordas, eu vou quiltar de um lado e do outro, e para depois fazer o acabamento do trabalho. Então, eu vou mostrar para vocês eu quiltando essa parte aqui de dentro do trabalho. Coloco esse inclinado, né? Porque o desenho é inclinado. Aí, venho, e aí venho quiltando bem devagar. Quando chegar aqui na pontinha, deixo também a agulha para baixo, viro o trabalho e continuo costurando. Tô puxando porque às vezes o antiderrapante ele não escorrega, então a gente tem que ajudar a máquina a empurrar. Aí viro. E venho costurar. E isso eu vou fazer nessa parte toda do meio e depois, como eu falei,
nas bordas. Agora eu já pintei toda a peça e aí eu vou colocar o debrum. O debrum eu cortei faixas de 5 centímetros, dobrei e passei, dobrei ao meio e passei, juntei essas faixas e agora eu vou colocar o debrum. Eu coloco a peça pelo lado avesso e venho e deixo um espaço e começo a costurar. Costurando um pé de máquina. Sempre no começo do retrocesso e venho costurando. Deixo 1 centímetrozinho antes de terminar o trabalho, faço o retrocesso, tiro da máquina, aí eu venho pra cá, olha, como se fosse assim um triângulo, aí venho a faixa pra cá, viro e vou costurar. Isso é para fazer o canto metrado. Eu processo e costuro e faço esse cantinho, isso aqui, ó, nos 4 cantos, para fazer o canto metrado. Agora eu vou costurar fazendo o acabamento do debrum no tapete todo. Eu havia falado viés, mas na verdade é debrum. Viés é quando nós cortamos o tecido enviesado ou quando usamos um viés pronto. Então, eu vou costurar em toda a volta do tapete. E aí, nosso tapete vai ficar pronto, só faltando tirar as linhas, e aí ele vai... tirando as linhas, a gente faz o acabamento e ele vai ficar pronto. Então, vocês gostaram do nosso tapete? Ele é muito bonito? Eu fiz um outro bem parecido. A única diferença é aqui, ó, essa borda e esse xadrez. Mas ele é muito bonito. É o 3D, é o Seminole em 3D. Se vocês gostaram, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e comentem, né? Dizendo se vocês gostaram ou não. Até a próxima!